E eu vou falar aqui hoje sobre esse segredo do diálogo do casamento. Por que a gente precisa ter diálogo? Quando a gente entende que a gente sabe conversar, se a gente sabe ter harmonia, se eu tenho técnicas, eu tenho ferramentas, eu sei como fazer isso, eu sei como conversar sobre qualquer coisa, entende? Que você vai conseguir aí resolver qualquer problema. Sabe quando você fica ali reclamando, você está competindo a sua atenção com o seu marido ali, talvez no celular, mas ele não sai do celular. Tem pessoas que reclamam que o marido dá mais atenção aí para sair com os amigos, ou dá mais atenção para a família dele do que para você, e você fica ali competindo essa atenção. Como que eu faço para ter a atenção do meu marido? Como que a gente faz para conversar? E existem alguns sinais aí de que você não está tendo diálogo no seu casamento. É quando você não consegue nem expressar o seu afeto. Você está se sentindo mal, você não se sente feliz dentro do casamento, mas eu não consigo nem dizer isso para ele. Isso já significa que você não tem diálogo. E aí você fica fugindo de alguns assuntos. Ah, esse assunto eu não vou conversar porque eu já sei que vai acabar em briga. Se você foge desses assuntos aí que você acha complicado de resolver, é exatamente porque não tem esse diálogo. E aí você começa a ter várias atitudes, onde o casamento não tem diálogo e tudo vai levar a brigas. Você começa a tomar decisões sempre sozinha, você não compartilha decisões aí com seu marido. E quando você faz isso, mas para quê? Eu sou independente, eu consigo resolver essa situação. E quando você pensa assim, significa que vocês não têm diálogo, vocês não estão vivendo essa unidade e não vai ter harmonia. Às vezes a pessoa quer alguma coisa do casamento, mas ela quer parte dela, né? Ela não quer resolver tudo. Ah, isso aqui eu gostaria que ele fosse carinhoso, que ele me desse atenção, mas espera aí, o casamento é o todo, é uma unidade. Então, se eu não consigo conversar de determinada coisa, se eu não consigo compartilhar decisões com meu marido, é porque algo aí não está funcionando. Essa engrenagem não está funcionando. E é um todo, tem que ter harmonia, tem que ter essa conexão, essa intimidade também. Porque senão a gente fica, ah, isso aqui eu vou decidir sozinha, isso aqui eu vou fazer assim, e eu faço do jeito que eu quero, mas espera aí, por que eu não estou tendo o carinho que eu queria ter? Por que eu não estou tendo a atenção que eu queria ter? Mas será que você está agindo da forma correta? E aí você começa aquela relação onde tem omissão, onde tem mentira. Você faz algumas coisas e não conta para o outro faz e não te conta, chega mais tarde, não fala onde estava direito, inventa desculpinha. Significa que vocês não estão tendo diálogo. E essa falta de diálogo, ela vai levando à desconfiança, a você não ter confiança dentro do seu casamento. Aí você vai se sentindo triste, desanimada, você vai achando que esse casamento já era, que essa relação já era, e você não tem mais o que fazer. É quando você vai desistindo da sua relação, porque você acha que o problema está ali com vocês e você não vai dar certo mais. Está acabando o amor, está acabando, a gente está distanciando, a gente está diferente. Não é isso. É que você precisa aprender como ter diálogo, como resgatar de novo essa conexão. E vocês estão vivendo de formas diferentes, contrária a essa harmonia, a esse casamento saudável. E aí você só vai viver com brigas. E aí você vai deixar para depois esses assuntos que você não consegue conversar e a coisa só piora. Por quê? Se eu não converso aquilo que eu preciso conversar, se conversar sobre determinados assuntos é um problema para mim, a coisa só vai piorar com o tempo. Porque isso, tudo aquilo que a gente não resolve, ele fica ali pendente. E uma hora isso vai trazer problemas. Então a gente precisa resolver as situações. Não adianta se calar, ficar deixando para lá, porque isso aí, na verdade, é essa falta de diálogo, essa falta de harmonia entre vocês. E quando você deixa para lá, você está só adiando o problema. E ele fica ali, debaixo do tapete. Sabe quando você vai juntando aquela poeira debaixo do tapete? E uma hora isso vem à tona. E de forma muito pior. Então, a gente precisa resolver as coisas para a gente ir para uma próxima fase, para a gente mudar para uma próxima fase. E se você ficar comigo aqui até o final, você vai entender o porquê desse segredo. Qual é o maior segredo
para a gente ter esse diálogo e essa harmonia aí dentro do casamento. Então, não pode faltar assunto entre vocês. Você não pode deixar assunto para depois. Não tem essa coisa de eu vou fazer coisas escondidas, isso eu não vou contar, isso aqui eu compartilho com ele, isso aqui eu não compartilho. E aí você fica vivendo uma vida individual. São duas pessoas que vivem dentro da mesma casa, mas cada um com uma vida separada. Vocês estão só convivendo, mas não estão vivendo juntos. Não estão vivendo essa unidade. E é por isso que você precisa conversar. Você precisa saber conversar e também saber a hora de se calar. Tem situações que o diálogo, ele não é só com palavras. Você vai entender aqui que a gente conversa, a gente se comunica com as palavras, com as nossas atitudes, com os nossos gestos. E muitas vezes o que a gente precisa é de uma atitude diferente para que o marido entenda, para que o seu marido entenda que isso é um problema. E às vezes com uma atitude diferente você consegue resolver a situação. Enquanto você fica ali só reclamando, 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 você vai gerar só mais conflito. Fica desagradável. Quem é que gosta de alguém que fica ali só reclamando na cabeça, falando, não gosto disso, você está fazendo isso, e aí você reclama e você não age com inteligência. Você não consegue ter o diálogo da forma correta, entende? Você fica ali só reclamando. E é por isso que eu tenho uma aluna minha que ela brigava por coisas assim, e essas brigas, elas são às vezes por coisas bobas, né? E ela brigava porque chegava o final de semana, cada um tinha uma programação diferente, cada um, aliás, tinha imaginado numa programação diferente. Ah, eu pensei que a gente ia visitar os meus pais. Ah, não, mas eu pensei que a gente ia ficar aqui juntos, em casa, curtindo alguma coisa. Então, cada um vai pensando alguma coisa. E vocês não têm essa conexão, não conseguem aí ter esse diálogo de entender que é preciso sim conversar sobre tudo, é preciso você ter essa harmonia para você saber o que vai fazer ali, para você resolver as coisas e não ter conflito quando chega a determinada situação. Senão vai chegar ali aquele final de semana e é mais uma briga, é mais uma discussão, cada um tem uma opinião. E depois que essa minha aluna entendeu isso e aprendeu essas técnicas de diálogo, entendeu que ela precisava conversar, entendeu que ela precisava nutrir esse diálogo e combinar as coisas, ela resolveu esses problemas. Ele era daquele tipo que ficava calado, brigava e ficava dias sem conversar. Quem é aqui que já passou por isso? Seu marido fica com cara feia e fica dias sem conversar com você. Teve uma vez que uma pessoa me mandou uma mensagem dizendo assim: olha, eu estou saindo de casa porque eu estou casada recentemente, mas o meu marido, ele não está falando comigo. Ficou chateado por causa de uma coisa boba e ele não está falando comigo. Eu vou juntar minhas coisas e vou embora. Como que eu vou ficar com esse homem dentro de casa sem conversar comigo? E se você não entende que essa é uma reação do homem, que ele tem essa reação e que isso também tem a ver com a imaturidade dele, de não saber resolver aquela questão, você vai falar: o problema é ele, o problema é esse homem, eu não quero conviver com ele. E aí você vai falar o quê? Acabou o casamento. Como que eu vou aguentar isso? Um homem que fica dias sem falar comigo, que absurdo. Agora que você não sabe que isso não é a atitude deste homem, é uma atitude que muitos cometem, ou quase todos, quando eles não entendem essa relação, quando você não age da forma certa. E depois que essa minha aluna começou a agir da forma correta, a conversar da forma correta, ela nunca mais teve esse problema. E eu também passei por isso. Quantas vezes meu marido ficava dias sem falar comigo? Ele ficava chateado, não resolvia a questão e aí me dava aquele famoso gelo, né? Vamos dar um gelo para ver se ela entende. E aí vocês não conseguem conversar. Não tem diálogo, porque o gelo é só aquela frieza do outro em relação à situação que você precisa resolver. E você não resolve. Você acaba não resolvendo aquela situação. Então, é preciso resolver e você entender. Ah, tem como ele mudar? Ele parar de dar esse gelo? Tem.
Só que você precisa agir da forma correta. E aí, quando essa pessoa entendeu isso, que ela só precisava agir da forma correta, precisava conversar da forma correta, ela entendeu ali que podia sim acabar com esse gelo, com essa frieza que o homem tem. E porque você começa a ter harmonia. Ah, Silvana, mas é algo assim mágico? De um dia para a noite a gente não tem mais esse problema? É algo que você vai continuar, você vai manter. O casamento, ele é todos os dias, a gente tem que cultivar, todos os dias a gente tem que trabalhar aquilo que a gente, os nossos hábitos, a nossa transformação. Imagina se você está fazendo uma viagem e o seu carro deu defeito, apareceu algum defeito e precisa de manutenção. E aí você fala assim: não, tudo bem, eu vou continuar com esse carro do jeito que está e vamos continuar assim. E aí você quer continuar com o carro sem reformar. Não, eu vou achar aqui que está tudo lindo e vou continuar. E aí você se depara, você começa a pensar assim: mas não dá para andar com esse carro. Ele começa, daqui a pouco, ele vai parar, ele começa a apresentar o defeito de novo. Por quê? Porque você não resolveu o problema. Então, é preciso a gente resolver, é preciso saber o que está acontecendo, o que está levando a gente a brigar, o que está levando a gente a viver mais disso. Senão, você vai continuar repetindo os mesmos padrões, repetindo as mesmas coisas. E se você quer continuar com o seu casamento, é preciso você resolver isso que está aí te dando esse problema. É preciso curar a ferida. E por que você repete isso? Por que você vive isso cada vez mais? Por que você não consegue resolver? Porque você pode até me dizer: ah, Silvana, mas eu não consigo. O meu casamento é diferente, o meu marido é diferente, e eu te entendo, porque tem muitas pessoas que não conseguem. Tem muitas pessoas que desistem, tem pessoas que nem tentam. Se você não tentar agir diferente, se você não tentar fazer diferente, de fato você não vai conseguir. Você vai colher os mesmos resultados. Por que a gente continua brigando e discutindo? Porque a gente acha que as coisas têm que mudar por um milagre, que as coisas têm que mudar, que o seu marido tem que um dia chegar em casa totalmente mudado. Ah, hoje ele chegou diferente, agora, nossa, meu marido mudou e é maravilhoso. E não é assim. A vida, ela é dinâmica. As coisas não param. Porque até a água parada, ela apodrece, né? Então, a gente não pode parar. É o tempo todo uma dinâmica, a gente tem que fazer algo novo. Porque senão você fica ali, naquele medo de ser rejeitada, com aquela sensação de estar ali frustrada, aquele sentimento: ah, o que eu vou fazer? Para mim não dá certo. E aí você nem tenta. Você deixa para lá, vamos deixar esse assunto para lá, porque eu não quero brigar, não quero discutir, eu não quero resolver. E você fica ali, sofrendo, triste. Quantas mulheres hoje estão em relacionamentos abusivos, relacionamentos que não acrescentam, relacionamentos que tá só brigando, mas ela não faz nada para mudar? E por que acontece isso? E por que você fica ali? E por que você não transforma esse casamento? Porque quando você troca de pessoa, você acha que vai resolver. Aí você pega outra pessoa com outros problemas, com outro defeito, se não for os mesmos, porque o seu padrão é o mesmo. Se eu me comporto da mesma forma, quem é que eu vou escolher para estar ao meu lado? O mesmo tipo de homem. É porque é o que eu vejo, é a forma que eu me comporto. Então não adianta você trocar o marido. Você precisa saber o que fazer dentro desse casamento. Como você ter esse diálogo, como você viver essa unidade. E não é à toa que, segundo o IBGE, a cada 3 casamentos, um termina em divórcio, porque as pessoas não sabem o que fazer. Você não aprendeu como você tinha que fazer. Você não aprendeu a conversar, você não aprendeu a ter diálogo. E é por isso que você tem essa sensação: comigo não funciona. Será que comigo vai dar certo? Será que o meu casamento tem solução? Será que esse marido tem solução, Silvana? Será que ele muda? Será que ele vai conseguir mudar mesmo? Ou o meu marido é diferente dos outros? Você está falando isso aí, Silvana, que tem como ter diálogo, viver unidade, isso tudo aí,
porque você não conhece o meu marido. E aí você fica se questionando. E tá tudo bem, porque você não aprendeu isso. Talvez você tenha crescido vendo seus pais brigando, você tenha crescido vendo seus pais discutindo. Talvez na sua história o seu pai bebia, era grosseiro. O que tem na sua história? Ou você via isso e achava que era normal? Ontem mesmo eu vi uma história de uma pessoa que dizia assim: olha, eu fui criada com muita rigidez. A gente não podia sair para nada e eu ficava até com inveja das minhas amigas que ficavam na rua brincando e conversando, porque 8 horas da noite a gente tinha que estar dormindo. 8 horas da noite meu pai colocava a gente para dormir. E a gente não podia sair, a gente não podia conversar. Então, quando apareceu o primeiro namorado, era a luz do fim do túnel, era a esperança de ter liberdade, de poder ter uma vida, de poder sair. E por que que ela não achava assim? Ela via que as amigas brincavam, ela via que as amigas podiam dormir mais tarde e elas não dormiam. E elas não podiam participar disso, elas tinham uma educação ali rígida. E por que que ela, apesar de sentir essa pequena inveja aí de poder brincar até mais tarde, por que que ela achava que está tudo bem? E ela não se revoltava? Porque era a forma que ela tinha sido criada. E ela achava que aquilo era normal, tinha que ser rígido mesmo, tinha que ser daquele modelo. E é assim com todos nós. Se uma pessoa cresce num lar onde vê o pai brigando com a mãe o tempo todo, e tem também o contrário, mães autoritárias, mulheres autoritárias, que gritam com o marido, que dão ordem. E aí você cresce naquilo e acha que você tem que ser assim. Esquece que você precisa ser doce, que você precisa ser feminina, que você precisa falar de outra forma para conseguir o que você quer, que não tem problema nenhum você falar dos seus sentimentos. Quantas pessoas têm dificuldade de falar do que sente? Quantas pessoas têm dificuldade de expressar o que está sentindo? E aí você se fecha. Me fecho, porque eu estou sentindo, não estou bem e tal, mas você não consegue expressar. Talvez seu marido tenha feito algo que você não gostou. E aí você não consegue dizer que você não gostou daquilo. E tá tudo bem, são padrões que a gente traz lá da infância. E você traz aquele padrão. Pessoas que não conseguem, que têm dificuldade de dizer eu te amo, de dizer que ama. Eu posso dizer isso por mim. Os meus pais são maravilhosos, pessoas fantásticas. Mas eu fui criada de uma forma onde tinha essa dificuldade de dizer eu te amo. Eu posso dizer que a coisa mais bonita que minha mãe disse para mim foi no ano passado, que ela fez uma declaração assim de que quando eu nasci foi um dia mais feliz da vida dela. Uau, para mim aquilo foi transformador. Uau, minha mãe disse isso. Mas quando a gente cresceu, era tudo muito rígido, tudo muito ali. E não tinha essa coisa de dizer eu te amo, não, era o rigor. E eles são culpados? Não. Eles também não foram criados com isso. Minha mãe vem de uma família de 10 irmãos. Você imagina você criar 10 crianças assim? É diferente. Então, ela trabalhou muito, teve uma vida difícil. Então, não é culpa dela. Ela tem essa dificuldade, é um padrão que veio com ela. E entende que a gente só se comporta com aquilo que tem dentro de nós. Então, se você acha que hoje o seu casamento não dá para ter diálogo, pode ser que seja esse comportamento que você traz. E Silvana, isso tem solução? Sim, e essa é a notícia boa. E você que vai ficar comigo aqui até o final, você vai entender esse segredo do diálogo. Como que a gente deve se comportar? Qual é o grande segredo? Porque a gente precisa mudar esse comportamento. Mudar, quebrar esse vício de comportamento igual. Você traz esse comportamento da sua infância, é aquilo que você viu, é aquilo que você cresceu vendo, e às vezes você viu ali os seus pais brigando, discutindo, e tá tudo bem para você na sua cabeça, isso é uma relação normal.
O casamento tem briga mesmo, briga de casal, e é assim, e tá tudo bem. E você cresce com isso. Mas eu tô aqui para te dizer que não tem que ser. A gente precisa acabar com essas brigas. O casamento tem que ser harmonioso. Você tem que ter diálogo. Você tem que saber se expressar. Você tem que saber viver essa unidade. Poder conversar sobre qualquer coisa, dividir qualquer assunto. E se você não consegue isso, é porque a sua relação está sem diálogo. E então, se você não está hoje conseguindo ter esse diálogo, é normal, por conta exatamente desse padrão. Então, no final aqui, você vai entender esse grande segredo. E porque existe formas da gente ter um diálogo saudável, da gente ter um casamento saudável. E a gente precisa, para isso, ter uma ação diferente. Como que a gente consegue ter esse diálogo? Como a gente está discutindo? E aí, por que você está dizendo isso? Como que a gente pode acabar com essas brigas? Porque o meu casamento é muito complicado. É muito complicado esse casamento. E aí você fica ali naquele ciclo vicioso. E aí você não consegue resolver. E eu vou te dizer, eu também era assim. No início do meu casamento, gente, a gente discutia, a gente brigava. E ele ficava dias, que queria ver eu ficar irritada. É ele ficar dias sem falar comigo. Ficava 2, 3 dias e não resolvia aquela questão. Não resolvia aquilo que estava acontecendo e eu queria resolver. Como que eu vou resolver isso? E aí eu ficava em desespero com aquilo. E foi quando eu percebi que existia aí um poder para isso. A gente tem um poder de transformar nosso casamento. A gente tem esse poder. E aí muitas mulheres falam assim para mim, mas Silvana, é 50%. Ele tem que querer a metade. Ele tem que fazer a parte dele. Mas aí eu te pergunto, será que você está fazendo o seu 50%? Será que você está fazendo a sua parte? É quando você pensa assim, ele tem que fazer também, ele tem que mudar também. 50% é dele. E aí, sabe o que você faz? Você cruza os braços e fala: se ele não fizer a parte dele, para que eu vou fazer a minha? Ele tem que fazer a parte dele, olha lá. Ele não quer, ele não faz, ele não está fazendo nada para me agradar. Então, também não vou fazer, não. Por que eu vou fazer isso por ele? E aí você não faz. E é esse não fazer, vocês vão se distanciando cada vez mais. E a cada discussão, a cada briga, a cada discussão, vocês vão distanciando. Mas existe, sim, formas de você transformar isso. E foi quando eu descobri isso e comecei a pensar: precisa haver algo, precisa ter uma solução. Não dá para viver assim. Eu vivia triste, amargurada. Gente, que desespero. Por que eu não consigo conversar? Por que eu não consigo conversar de determinado assunto? A gente vai falar disso, ele fica bravo e ele fica sem paciência. Mas eu preciso resolver isso. A gente não pode passar uma vida sem conversar sobre isso. E um dos motivos, né? Vou compartilhar aqui, porque às vezes pode ser o seu também, ou pode ser que você tenha outros assuntos que vocês não conseguem conversar, mas no meu caso, naquela época, era sobre dinheiro. A gente não podia conversar sobre dinheiro, que eu já sabia que ia dar pau. Eu já sabia que ele ia brigar. Ele não queria conversar sobre isso hora nenhuma. E como assim? A gente precisa conversar. E eu não sabia o que fazer. Foi quando eu percebi que eu precisava de informações novas, eu precisava de um comportamento novo. Porque se eu cruzasse os braços e ficasse o meu marido esperando que ele mudasse, esperando que ele agisse, talvez hoje a gente não estivesse juntos mais. Mas eu percebi que eu podia fazer a minha parte. Então, você tem o poder. Você tem um poder dentro de você de mudar essa situação. E você vai ver aqui no final da live, eu vou te mostrar esse segredo. Eu vou te mostrar como você pode agir nesse segredo. Outras pessoas também precisam desse resultado. Quando a gente age, quando a gente tem já atitude, a gente vai ter resultado. E é por isso que eu estou hoje nessa missão.
Porque quando eu vi que tinha algo a ser feito, eu transformei meu casamento. Eu comecei a entender que eu precisava agir diferente. E conforme eu fui agindo diferente, eu fui tendo outras reações do meu marido, a gente começou a ter diálogo. Hoje eu consigo dizer como eu me sinto. Hoje eu consigo conversar sobre qualquer assunto. E é o que eu falei. A gente precisa de técnicas, de saber como falar, como expressar, o momento de falar. E muitas das vezes não é se calar, mas é agir diferente para ter um resultado diferente dele. O diálogo, ele não é só com palavras. Existem formas da gente se comportar e ter uma atitude diferente deles. E hoje eu tenho isso como missão, porque eu descobri esse poder dentro de mim. E eu quero passar esse bastão, dar esse poder para você também, para outras mulheres, para que outras mulheres entendam que é possível transformar o casamento, que é possível você mudar essa situação. É possível você ter mais diálogo. E se você não consegue ter diálogo, se eu não consigo conversar, como eu vou resolver os problemas do casamento? Silvana, a gente nunca mais vai brigar? A gente nunca mais vai ter problema? Claro que não. O que são os problemas? É porque a gente chama de problema, mas são situações do dia a dia. E se você começa a ver o problema como uma oportunidade de você crescer, uma oportunidade de você aprender. Eu tenho um problema aqui, como a gente vai resolver isso? E ali, quando você resolve, você cresce com aquilo. E não tem nada que a gente cresça mais do que dentro do relacionamento. É a outra pessoa que faz a gente crescer o tempo todo. Então a gente cresce. E quando o seu relacionamento não está bom, nenhuma área da sua vida você consegue fazer ficar boa, sabe? Porque não dá para você ir trabalhar chateada com seu marido, magoada, triste, ressentida, afeta todas as áreas da sua vida. Agora, quando você chega em casa e você tem paz, os outros problemas você leva de boa. Agora, como que você vai não saber ter diálogo? Como você vai continuar brigando aí? Como você vai resolver isso? E é por isso, quando eu descobri isso, eu descobri que existia essa forma de ter esse diálogo, descobri que existem técnicas, descobri que eu poderia transformar meu casamento. É que eu tive isso como missão, porque existe um poder dentro de nós. Existe um poder de transformar a nossa vida. E eu te pergunto, como você quer usar esse poder hoje? Você vai ficar guardando esse poder? Você vai ficar esperando o seu marido mudar? Você vai ficar esperando um milagre? Ou você vai entender que você precisa saber o que fazer? É o que eu falei, você vem de padrões, você traz isso da sua infância. Você não sabe, você acha que o brigar, o discutir, talvez o ter ciúmes, minha mãe era ciumenta, é assim mesmo, tem que ter ciúme, tem que pegar pesado ali com o homem, ficar no pé dele, porque senão o homem abusa mesmo, porque o homem não tem jeito. Você acha que isso é o correto, porque foi o que você aprendeu, foi o que você viu, você cresceu vendo isso. Mas eu estou te dizendo hoje que existem formas de você mudar, existem padrões diferentes. E é por isso essa minha missão de trazer aqui, de mostrar para você que você tem esse poder. Esse final de semana eu recebi um vídeo lindíssimo de uma aluna que ela fez uma surpresa para o marido, colocou velas no quarto, vinho, e ela fez o momento dela. Por quê? Porque aquilo que está acontecendo lá fora, aquilo que está acontecendo, você tem escolhas de como você vai agir. Agora, se você não age, se você não faz, como você quer ter uma atitude diferente do outro? Então, é muito gratificante para mim ver as transformações dessas alunas, ver que eu consegui mostrar para outras mulheres esse poder que elas têm. E o maior poder de todos é você ser você mesma. Você conseguir ser feliz dentro do seu casamento. Quantas vezes você adiou a sua felicidade? Quantas vezes você se calou por não saber ter aí diálogo no seu casamento? E aí você ficou ali, calada. Vamos deixar para depois, não vamos conversar. E aí você vai sofrendo, vai ficando cada vez mais triste, você não resolve os seus problemas. E enquanto você não resolve, eles vão ficando ali. Não pense
que o fato de eu não vou conversar isso com meu marido, não vou dizer como eu me sinto, não vou dizer que isso me incomodou, o fato de fazer isso não significa que eu vou esquecer. Que o tempo passa tudo, o tempo é o melhor remédio, vai apagar, vai passar. Não vai. Por que que às vezes quando você vai conversar aí com seu marido, vocês começam a despejar no outro aquele monte de lixo do passado? Não, mas lembra aquela vez que você fez isso? Lembra aquela outra vez que você fez aquilo? Sabe aquele dia que você fez isso e isso? Então, eu fiquei chateada. Por que que você volta com isso? Porque você não resolveu. Você não sabe ter um diálogo, você não está sabendo resolver os problemas. E aí, o que acontece aí? Você continua nesse ciclo, e cada vez que vocês brigam, cada vez que você não entende o segredo desse diálogo, vocês vão se afastando cada vez mais, perdendo essa conexão, essa intimidade entre vocês. Então, vamos lá. Existem 4 chaves aí para abrir, para destravar esse segredo desse diálogo no casamento. O primeiro deles é você não agir sob impulso. Sabe quando você acontece alguma situação e você vai e age, e você xinga mesmo, e você briga, e você discute, e aí você age naquele impulso. Você não age com sabedoria. Você não está sabendo ali como falar, como fazer. Você está agindo com seu impulso. E às vezes é necessário colocar aquela nossa palavra de molho, sabe? Colocar aquilo. Espera um pouco, deixa eu pensar como eu vou resolver isso. Como eu vou falar? E geralmente naquele momento ali de ira, de discussão, você acaba tomando decisões e que não são duradouras, não é uma decisão que você vai conseguir manter, porque você não está no seu estado emocional normal, você está nervosa, você está ali. Aquilo mexeu com a sua emoção. Porque o que é uma emoção? É alguma coisa que acontece no meu externo que me gera um sentimento, me senti mal com isso que aconteceu, e que te gera uma emoção, e que vai gerar uma ação. É assim que a gente age. As coisas acontecem, a gente sente algo e a gente age. E se você não consegue, não tem técnica, se você não consegue saber o momento certo de falar, você vai agir por impulso e vai jogar tudo por terra. Então, existe uma segunda chave, que é você medir o que veio à boca. Evitar ficar ameaçando propostas que depois você vai ter que se arrepender e retirar suas palavras. Porque quando você agiu com impulso, você não mediu suas palavras. Pode ser que você faça algumas ameaças aí que você não vai cumprir. Então, cuidado com as ameaças. Cuidado com aquilo que você fala aí e fica ameaçando e você depois não vai dar conta de cumprir. Sabe aquela coisa assim? Se você fizer isso, eu vou sair de casa. Se você fizer isso, eu vou me separar de você. Eu vou te deixar. E aí ele faz de novo a mesma coisa. E aí? Isso acontece demais com infidelidade. Olha, eu vou te perdoar, mas se você fizer de novo, eu não perdoo mais. Aí a criatura vai e é infiel outra vez. E aí o que, que você faz? Ó, dessa vez eu vou te perdoar só mais uma vez, hein? Não aceito outra. E a criatura faz de novo. Porque você não cumpre o que você fala. Então, se não é para cumprir, não faça ameaças que você não vai cumprir, entende? Não faça ameaça que você não vai cumprir. E não é isso. É você superar uma infidelidade, não é você achar que você vai passar uma borracha. Vou passar uma borracha e tá tudo bem. Existem formas de superar a infidelidade. A forma correta é preciso, é o que eu falei. Não adianta eu andar num carro, eu estou fazendo uma viagem, e o carro apresentou defeito. Eu estou vendo que o carro está com defeito. Ah, mas eu vou continuar a viagem assim mesmo. Quem sabe o carro chega até onde o destino que eu quero chegar? Quem sabe o carro vai conseguir chegar lá? Peraí, se você já viu que existe um defeito, é preciso consertar isso primeiro. Porque senão você não vai chegar e você vai parar no meio do caminho. E o pior não é só parar no caminho. E se sofrer um acidente? E se esse carro ainda bater em outro carro e ainda prejudicar outras pessoas? É assim
assim também o seu casamento. É assim que acontece quando você sabe que tem um problema, você viu que tem um problema e você não cura isso, você não resolve isso. E aí vamos continuar casado. Vamos lá, vamos continuar, eu vou te perdoar. Perdoar não é isso. Perdoar é uma decisão. É uma decisão de amor. Porque a gente não perdoa porque o outro merece. A gente perdoa porque é uma decisão de amor. E a gente não cabe a nós perdoar as pessoas, julgar se a pessoa merece ou não merece perdão. Não é comigo. Não é comigo o perdão. Eu só decido perdoar. Mas espera aí. Se aconteceu alguma coisa, a gente precisa resolver. Porque senão, no meio do caminho, a gente vai desistir. Olha, de fato, o casamento não deu certo, vamos desistir. A gente não se ama mais, a gente não dá certo. Como a gente escuta, né? Não, o casamento não deu certo por causa de incompatibilidade. A gente era muito diferente. Então, por que você escolheu essa criatura? Se ele era tão diferente assim? Se você escolheu, é porque tinha, sim, alguma coisa que você precisava nele, em você. Sendo as coisas boas e ruins. Como assim, Silvana? Esse homem é um traste. Ele é grosso, tá? Talvez você esteja precisando dessa grosseria para você aprender a não deixar ele ser grosso. Entende? Que a outra pessoa que está com a gente, ela está ali para fazer a gente crescer. E a gente escolheu essa pessoa porque era a pessoa que a gente precisava ter. Só que muitas pessoas não entendem isso e acham que é trocar de marido que vai ser a solução e perdem a oportunidade de crescer como pessoa. E perdem a oportunidade de ser uma pessoa melhor. E é o que eu falei, existe um poder dentro de você. E você está aqui para ser uma mulher casada e feliz. E se você não entender isso, e se você não entender que se tem algo que não está feliz, é porque você precisa aprender algo ainda, você ainda não transformou isso, porque tem algo ainda para ser aprendido, entende? E se você só desiste, nada vai mudar. Então, a terceira chave é não ficar ouvindo opiniões das pessoas. Sabe aquelas opiniões carregadas de ideias de pessoas que não sabem nem o que você está sentindo, o que você está vivendo? Quantas pessoas se abrem com uma amiga, com qualquer pessoa, e cada um dá uma opinião. A pessoa não tem noção do que você está vivendo. Tem que ter muito cuidado nessas ajudas que a gente procura. Não, a fulana falou que eu tenho que ser mesmo grossa com ele, eu tenho que cobrar, eu tenho que ser brava. Minha amiga falou isso para mim, porque ela faz isso, ela é brava com o marido dela. O marido dela é marido dela, é outra pessoa. Ela não sabe o que você está vivendo, ela não sabe o que você está sentindo, ela não sabe como você fica quando seu marido vai embora e você fica sozinho em casa. Então, cuidado com opiniões das pessoas que vão te levar a ter atitudes erradas. Ah, mas a minha amiga disse que eu sou uma trouxa mesmo, que esse marido não merece isso, que eu sou uma mulher muito boa, eu não merecia isso. E aí você fica agindo com a opinião de todo mundo que nem sabe o que você está sentindo, o que você precisa. E a quarta chave para destrancar esse segredo é você saber ouvir. Saber ouvir é a atitude mais nobre do ser humano. E sabia que existe uma pesquisa que demonstrou que nós ouvimos somente 40% do que o outro fala, do que o nosso cônjuge fala, do que o nosso marido fala. A gente ouve 40%. E aí a gente sai tirando conclusões, a gente sai brigando, discutindo por aquilo que a gente acha que viu, por aquilo que a gente acha que é. E aí você fica ali, discutindo, brigando. Então essas são as 4 chaves para você desvendar isso, para você entender que existe esse segredo aí, esse mistério, desse diálogo, de você ter essa comunicação saudável dentro do casamento. Porque senão vocês ficam dentro de acusações, ofensas, ficam manipulando o outro, né? Não, eu preciso fazer isso porque ele merece que eu seja má, ele merece que eu seja assim. E aí começam a xingar. Você acha que você tem que punir o outro, porque o meu marido, Silvana, você não conhece meu marido. Ele merece sofrer. E você acha que você tem que punir o outro. E sabe o que acontece? Você não consegue viver um relacionamento saudável. Porque você acha que você tem que ficar ali punindo, só discutindo.
brigando. E o grande segredo é que todos os problemas, é o que eu falei aqui, como você olha para os problemas, todos os problemas, eles são ilusões da nossa mente. Porque foi ele que te magoou ou você deixou ser magoada? Responde essa. Será que foi meu marido que me magoou ou eu deixei ser magoada? Então a gente tem um poder aqui dentro de agir diferente. Porque as coisas acontecem. Agora, como eu vou reagir a ela? Então, esse é o maior segredo. Esse é o maior segredo. É como você reage. Agora, se eu não tenho técnicas, eu não sei como ter diálogo, eu não sei como conversar, a hora de conversar, eu não sei o porquê que eu estou vivendo isso que eu estou vivendo. Você vai continuar repetindo esse padrão. Você vai continuar vivendo anos e anos, anos vão se passar. E você vai estar vivendo do mesmo jeito. E a gente precisa quebrar esse padrão. Porque a responsabilidade do que eu deixo acontecer comigo é minha. E quantas pessoas cruzam os braços e ficam só reclamando da vida, reclamando do casamento, dizendo que tá ruim, dizendo que meu marido é pior, dizendo que eu não consigo, dizendo que para mim não dá, para mim não funciona. E aí as coisas de fato não mudam. Então, existe esse poder aí dentro. Só que você precisa saber como agir. E sabe por quê? Que você está agindo do mesmo jeito. Foi o que eu falei aqui hoje. Porque foi o que você aprendeu. É o que tem dentro de você. Você acha que é a forma correta. Você não percebe que está errado. Você não consegue perceber. Às vezes ainda você consegue discutir, brigar, mas eu faço certo. Eu sou uma boa esposa. Eu faço o meu melhor. É ele que não presta lá. É ele que não reconhece o que eu faço. E você acha que está fazendo melhor, porque é só isso que você sabe fazer. Então, a gente precisa tomar consciência. Eu dei o exemplo aqui do carro, né? O carro que está com defeito e você está viajando. Então, tá, Silvana, mas deu um defeito aqui, eu não sei arrumar, porque eu preciso de um mecânico. E às vezes a gente precisa de uma pessoa especialista, a gente precisa de uma ajuda profissional para resolver aquilo. Agora, se eu fingir que o problema não está ali, eu não vou resolver. E eu não vou chegar onde eu quero. Então, se você quer chegar onde você quer, você precisa agir diferente. Se o marido não aceitar diálogo, se o marido, mas meu marido não me dá atenção, mas o meu marido ele não conversa, então você precisa transformar isso. Ah, meu marido não reconhece nada o que eu faço. Então, como eu posso fazer para o meu marido passar a reconhecer? Entende? Você tem que inverter isso. Só que às vezes a gente precisa aí de ajuda, sim. E não tem nada de errado com isso. Porque foi o que você aprendeu até hoje. Foi a forma que você aprendeu a agir. E a vida passa e a gente não muda. E é preciso ter um comportamento diferente. É preciso a gente agir diferente, porque se a gente não quebra o padrão, as coisas não vão mudar. Eu tinha um padrão que meu marido trabalhava todo o Réveillon. Todo o Réveillon ele trabalhava. E para mim, era a data mais triste do ano. Nossa, era a data mais triste, porque ele trabalhava, a cidade era um deserto, porque tem uma tradição, né, que final de ano, Réveillon, todo mundo viaja, o pessoal gosta de praia, e todo mundo viaja. Então, a cidade era um deserto. E a minha vida parecia aquele deserto, todo Réveillon. Como eu sofria. Gente, que coisa, que data chata é essa de Réveillon? Como é que as pessoas comemoram isso? Até que um dia eu falei, peraí, eu preciso mudar isso na minha vida. Eu preciso ter um padrão diferente. E um dia eu decidi, esse Réveillon, eu não sei o que eu vou fazer, não. Mas eu vou dar um jeito de sair. Eu vou dar um jeito de ir para algum lugar. Eu vou pegar as crianças, mesmo que pequenas, porque por conta até de criança pequena, às vezes a gente se anula. Eu vou pegar e vou fazer diferente. E desde o ano novo, desde aquele ano que eu decidi fazer isso, nunca mais eu sofri. Você sabe por quê?
No ano que eu falei assim com meu marido, eu vou viajar com as crianças. Era até para casa de alguém da família. Mas, ó, você vai trabalhar, eu vou viajar. Gente, algo aconteceu que ele não precisou trabalhar. E desde aquele ano novo, nunca mais ele trabalhou no Réveillon. Porque eu mudei a minha atitude. Ah, mas Silvana, não era bom para ele trabalhar? Era bom. Mas quando a gente decide que algo está incomodando a gente muda esse padrão. E a gente quebra esse padrão. Tudo muda ao nosso redor. Existe um poder muito grande dentro de nós. E é esse poder que eu quero te mostrar. Ah, Silvana, mas e se eu desanimar no meio do caminho? É transformação. Você precisa continuar, até você ter um padrão onde isso não volta mais. Nunca mais você tem aquele sofrimento. Nunca mais você passa por aquilo. Porque você aprendeu o que fazer, entende? E talvez por que você está brigando tanto? Eu vi um comentário aí, eu já fiz de tudo. Será que você fez de tudo? Você fez de tudo que você sabia fazer. Mas tem coisas que você ainda não sabe. Você fez tudo o que você sabia. Mas e o que você não sabe ainda que você pode fazer? É essa a pergunta que eu te deixo hoje. E o que você não sabe? Talvez você fez de tudo aquilo que você sabia, que está no seu padrão, que você achava que era certo. Porque eu falei aqui hoje, eu te mostrei, eu te provei que a gente traz um comportamento da nossa vida, da nossa infância, e a gente acha que aquilo é o que está certo. Porque é o que a gente conhece, é o que tem dentro de nós, é o que a gente cresceu vendo. Mas existem coisas que a gente ainda não sabe fazer. Foi maravilhoso, gratidão por todos vocês aqui. Então, cultive esse segredo do diálogo. Porque se você não tem o diálogo no seu casamento, você vai só brigar, discutir, e cada vez mais distantes um do outro. Um grande beijo, gratidão e faça hoje um excelente dia. Até mais!